Igreja, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Depois que aconteceu, o grande milagre do Mar Vermelho, o povo acampou num lugar muito próspero, um lugar que tinha palmeiras e que tinha fontes de água. E o povo ficou acampado ali por um mês, tranquilo. Mas a fumaça se levantou, Os irmãos sabem que a fumaça se levantava e o povo tinha que seguir a fumaça. E o povo teve que seguir a jornada pelo deserto, deixando para trás aquele lugar bom, de água, de sombra. E o povo foi caminhando pelo deserto, E como nós lemos, começaram a ter sede, começaram a ter fome. E o Senhor operou os milagres. O Senhor não esqueceu deles. E quando eles partiram para um lugar chamado Refidim, a jornada foi muito longa, a jornada foi muito cansativa. E Moisés dizia para o povo para animar eles, porque Moisés conhecia o terreno, Porque Moisés já tinha fugido do Egito, já tinha ido lá para a casa do Jetro, o sogro dele. Então Moisés já conhecia aquele caminho, aquele trajeto. E Moisés disse: olha, quando chegar em Refidim vai ter água, vai ter palmeira. Então se esforça, vamos mais um pouco que está chegando. Só que, para surpresa do povo, quando chegou lá não tinha água, não tinha sombra. O que vocês acham que eles fizeram? Agradeceram a Deus e continuaram a jornada? Seria o certo? Então aqui é a primeira coisa que nós vamos pensar, O povo ansiava chegar em Refidim porque lá Moisés falou que ia ter água e ia ter sombra, Então o povo foi com essa esperança, mas chegou lá não tinha água, não tinha sombra. O que o Senhor queria que eles pensassem naquela hora? O que o Senhor quer que você medite, que você pense quando você chega numa situação que não saiu como você esperava que fosse? Entende? Quem falou que sempre as coisas vão acontecer exatamente como foi o planejado? Quem falou que exatamente as coisas vão sair como você quis, como você esperasse que fosse? Na verdade, é bem raro quando isso acontece, Normalmente as coisas não são como a gente gostaria que fosse, como a gente deseja no coração que fosse. Mas é justamente esses momentos aí que começam a separar pessoas de pessoas, servos de servos, filhos de Deus e filhos de Deus. Como que um filho de Deus tem que agir diante de uma situação dessa? Na verdade, naquele lugar não tinha água, mas naquele lugar tinha palmeiras. Por
que a palmeira consegue sobreviver no deserto? Já pararam para pensar nisso? Alguém tem informação sobre isso? Eles chegaram lá, não tinha água, mas tinha uma palmeira. Aí, né, a ciência que estuda a questão das árvores diz que uma palmeira consegue, as suas raízes podem crescer até 3 quilômetros para baixo. 3 ou 4 quilômetros, ou seja, ela vai buscar água. Entendeu? Não é porque eles não estavam vendo que não tinha água, entendeu? Mas a palmeira sabia onde buscar, né? Por isso que ela se mantinha de pé naquele deserto. Entendeu, irmãos? E o mais interessante ainda é que a palmeira, além de fazer todo esse esforço de buscar a água lá embaixo, né, a 3 quilômetros, 1 quilômetro, ela ainda fornece sombra para quem chega perto dela. Então, além dela se esforçar, ainda ela ajuda em pleno deserto. Entendeu? Em pleno deserto. Então, não é um esforço que ela faz só para ela mesma. O esforço que ela faz, ela consegue ajudar ela própria e ainda os que estão viajando pelo deserto, que podem se abrigar na sombra dela. Entendeu? E o povo com certeza estava muito longe disso, por quê? Porque eles nem se esforçaram para tentar mudar a situação e ainda reclamaram. Quando Deus fez eles acampar num lugar que não tinha água, mas que tinha apenas as palmeiras, o Senhor Deus queria que eles pensassem nisso. Que a vontade de Deus para um servo dele, para uma pessoa que se diz filho dele, é nesses momentos se esforçar para si mesmo, mas ainda ter força para ajudar o próximo, os outros. E quando eles chegaram lá, nesse lugar, havia montes, né, rochosos. Jesus falou sobre os montes. Está escrito em Mateus, vamos abrir em nome de Jesus, Mateus 17. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem é a passagem que Jesus expulsa o demônio daquele menino que era do menino lunático, certo? E antes desse acontecimento, foi o acontecimento da transfiguração. Quantos lembram da transfiguração? Que Jesus levou os discípulos no monte e se transfigurou. A Bíblia não fala, né, qual foi o monte que isso aconteceu. Mas os estudiosos da causa dizem que talvez tenha sido o Monte Hermon. Amém? Independente do monte que fosse, Jesus não está colocando um monte aqui como uma coisa... Porque, pensa, o que um monte traz? Por exemplo, nessa época aqui, ó, as nascentes de água eram nos montes, né? Os montes tinham a proteção, dava proteção para a cidade contra as invasões, certo? Por exemplo, o Monte Hermon aqui, ele irrigava toda aquela planície dele, por quê? Por causa da neve que nunca se derretia, porque era um monte muito alto, de quase 3.000 metros, então o pico estava sempre nevado. Então o monte não era uma coisa ruim, era uma coisa que trazia benefícios. O que Jesus queria que eles entendessem era na grandeza do monte, meditasse no tamanho, porque talvez, até quando ele falou, transportarás esse monte, né? Talvez ele tenha apontado para o Monte Hermon, que era um monte de quase 3.000 metros de altitude. Então eles tinham que pensar nisso. Nossa, então com a minha fé eu posso dizer para esse monte: vai para lá, e ele vai. Coisas grandes, entendeu? Coisas que são infinitamente maiores que nós. Então as pessoas estavam acostumadas ali com os benefícios do monte, né? Com os benefícios que o monte trazia para aquelas redondezas ali. Então, e as pessoas realmente tinham, por exemplo, quem era os rabinos da época, existia um provérbio na época que dizia o seguinte, que o rabino, né, por ser uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ele conseguia remover montes através dos aconselhamentos que ele dava, entendeu? Então a pessoa chegava lá toda mais ou menos assim, ia conversar com o rabino com a sua sabedoria conseguia
tirar esse monte. Então, já tinha esse provérbio na época, as pessoas já entendiam que os montes era apenas um símbolo de uma coisa grande, de talvez um problema grande, talvez uma situação muito grande que você não consegue remover com suas próprias forças. E a mostarda? A mostarda era um provérbio que existia também, mas para dizer coisas pequenas. Olha só como é que Deus fala com as pessoas, né? Os montes, as pessoas estavam familiarizadas, e a agricultura as pessoas estavam familiarizadas, porque era a base da sobrevivência da época. Agricultura. Por exemplo, em Israel, o problema não era a falta de chuva, mas era a irregularidade de chuvas, certo? Não tinha aquela chuva, entendeu? Exatamente naquela época. Às vezes chovia tudo em uma semana e depois ficava 3 meses sem chover. Ou chovia 3 meses, o que o ano passado choveu em 2 dias. Então eles tinham que criar formas, mecanismos, né? Ou às vezes as plantações eram muito longe dos cursos de água. Eles tinham que fazer o quê? Fazer as valas para a água vir lá de longe, né? Eles tinham que criar torres de vigília, por exemplo, nas vinhas, né? Para cuidar, porque as pessoas tinham invasores que roubavam as plantações. Então eles sabiam exatamente do trabalho que dava a agricultura. Por que Jesus falou da mostarda? Por que não falou outra planta? Para que servia a mostarda? Para tempero e para conservar alimentos, porque ela era picante, né? Então ela conservava alimentos. Então, mas o que tem a ver a fé com conservar e preservar? A fé faz você olhar além da destruição, além do que parece impossível, além, entendeu? Além. E a questão da conserva, interessante é que a conserva, da mesma forma que a palmeira que a gente leu lá do Antigo Testamento, a conserva significa guardar alguma coisa que às vezes também nem é sua, entendeu? Porque qualquer um pegava a mostarda e conservava o seu alimento. Então, de novo, a questão de ajudar o próximo. O que a palmeira e que a mostarda tem a ver uma com a outra? Que as duas falam de fé, de esforço, e que as duas se esforçam para si mesmas, mas se esforçam para os outros também. Porque às vezes as coisas que nós desejamos parece que estão muito longe, né? As coisas que nós queremos que aconteçam nas nossas vidas parece que está longe. Nós olhamos e nós não vemos, entendeu? Mas a fé é esse tempero que vai fazer você descansar nesse momento e pensar: não, eu sei que parece longe, mas eu sei que vai chegar. A fé é o que vai trazer esse descanso, esse conforto, essa sombra para você nesse momento, entendeu? Se esforça, entendeu? Cria raízes, tenha força para estender a mão para uma pessoa que está com dificuldade também. Não fica só chorando os teus pesares, entendeu? Vença isso, supere isso para ajudar o próximo, que talvez esteja passando pela mesma coisa que você passou ou está passando. Em nome de Jesus, é assim que, Senhor, você vai agradar a Deus como filho dele.